Olá, alunos! Bem, hoje é a nossa quarta aula teórica e hoje vamos falar sobre a absorção de sais minerais. Então, o objetivo da aula de hoje é nós entendermos como é que esses sais minerais são absorvidos pela célula e, uma vez absorvidos, então eles vão ser utilizados em vários processos metabólicos. Mas vamos relembrar alguns mecanismos de absorção de sais pela célula. Quais são esses? Os carreadores, vamos falar sobre os mecanismos de absorção celulares, sobre os carreadores e sobre o papel da permeabilidade nesse processo, que inclusive é um tema das nossas aulas práticas, vermos alguns fatores que interferem na permeabilidade da membrana. Bem, não podemos iniciar a falar de membrana sem relembrarmos um pouco sobre a estrutura física da membrana e a estrutura química da mesma. Bem, a membrana ela é composta então de duas camadas bilipídicas, né? Essas duas bicamadas lipídicas estão aqui, a primeira camada, a segunda camada. Esses lipídios, então, eles têm a parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, que são os fosfolipídios, e a cauda hidrofóbica, que é apolar, que não interage com compostos polares, que é uma unidade básica de um fosfolipídio, constituinte da parede celular. Essa parede celular, então, tem proteínas, que estão distribuídas ao longo dessa parede celular, atravessando ou não a membrana, que é as que nós vamos comentar hoje sobre os carreadores e sobre as bombas. Bem, a membrana plasmática ela apresenta um grande desafio, de manter estável um meio interno necessário ali para todas as reações metabólicas, de um meio externo que é extremamente variável. Então, esse desafio da membrana plasmática é um processo constante numa célula viva, onde a membrana, então, desempenha esse papel de manter esse ambiente estável, já que há inúmeras variações no ambiente externo e essas mudanças são constantes e a membrana está separando esses dois ambientes, nessas duas situações. Bem, a permeabilidade através da membrana ela é seletiva, não é tudo que chega na célula que consegue atravessar a membrana. A permeabilidade seletiva está de acordo com o elemento que está sendo transportado através dessa membrana, que eu tenho a permeabilidade da bicamada lipídica, mostrando aqui no nosso gráfico, no eixo X, e a permeabilidade da membrana biológica, membrana sintética e membrana biológica. E veja que nós temos alguns íons que têm a permeabilidade relativamente boa, já a água, o CO2 e o oxigênio já apresentam permeabilidades diferentes, aí, apesar de um ser líquido e outro ser gás, mas apresentam permeabilidades variadas, de acordo com a afinidade com que esses íons e com a água, que o glicerol, está sendo transportado através da membrana. Os gases normalmente têm permeabilidade maior do que a água, as moléculas hidrofóbicas e os íons, por sua vez, apresentando aí a menor permeabilidade na membrana. Bem, essa permeabilidade, então, está relacionada somente a essa carga que esses íons carregam consigo, O cálcio tem um papel importante na permeabilidade, que nós vamos ver inclusive na aula prática, sendo importante aí na estrutura, na ligação das proteínas com a bicamada lipídica. Bem, então, quer dizer, os íons têm uma permeabilidade relativa, se compararmos com água, o oxigênio, CO2 e o glicerol, baixa. Então, como é que esses íons entram dentro da célula? Como é que eles conseguem, então, entrar dentro da célula? Bem, se não é permeável a membrana, eles têm que entrar, então, por outro caminho dentro da célula que não seja a membrana. E aqui vamos relembrar algumas opções de caminho de absorção de íons ou de qualquer outro composto dentro da célula que não seja pela membrana. Então, nós temos o primeiro aqui que é através de poros, de canais, de proteína de canal, que tem aqui, é uma proteína integral, ela atravessa toda a membrana e através dela, então, a molécula a ser transportada é transportada a favor de um gradiente de potencial eletroquímico. Então, esse ponto aqui é um ponto importante para nós, onde a gente tem um elemento qualquer que estamos analisando e ele está saindo aqui, sendo transportado de um alto potencial eletroquímico em direção ao baixo, ou seja, ele está indo a favor do seu potencial eletroquímico. Nós temos então a segunda categoria de proteínas transportadoras de membrana, que são os carreadores. Esses carreadores já também transportam no sentido do gradiente de potencial eletroquímico, mas eles interagem, eles têm afinidade pelo material que está sendo transportado. E por fim, a terceira proteína são as bombas, que transportam, olha aqui, que legal, contra o gradiente de potencial eletroquímico. Então, para isso, há o gasto de energia. Então, por esse processo de transporte através das bombas,
há o gasto de energia, porque esse transporte acontece contra um gradiente de potencial eletroquímico. Vamos relembrar cada um deles e suas importâncias. Bem, quando a gente está falando de transporte de íons, eles carregam consigo cargas. E essas cargas, há então uma tendência de manter a eletroneutralidade. A manutenção da eletroneutralidade, ela só é possível quando há o transporte de íons acompanhantes. Esses íons acompanhantes é quando um cátion ele é absorvido junto com outro ânion, né? E dessa forma eles entram juntos na célula, equilibrando as cargas e mantendo o potencial elétrico dessa membrana. Ou então o antiporte ou troca iônica, onde a absorção de um cátion coincide com a saída de outro de mesma carga, ou de um ânion e assim por diante. Então, tanto o simporte quanto o antiporte são mecanismos importantes para a tentativa da manutenção da eletroneutralidade na célula, evitando com que haja um desbalanceamento de cargas entre o meio externo e o meio interno, criando ali um potencial elétrico dentro dessas células. Esses íons ou esses ânions que são transportados dentro da célula, eles podem ser tanto por transporte ativo quanto transporte passivo, dependendo se ele está sendo transportado, né, de fora, passando pela parede, pela membrana ou dentro do vacúolo. Então, e vai depender do tipo de íon, se é um ânion, se é um cátion, né? Normalmente, os ânions são transportados ativamente para dentro da célula e passivamente para fora, e os cátions, ao contrário, né? Passivamente para dentro e ativamente para fora. E aí, dependendo se é no vacúolo também, então, depende em cada situação da célula e em cada íon que nós estejamos analisando, eles têm comportamentos distintos do transporte ativo e do transporte passivo dentro da célula. Esse aqui é um exemplo de um trabalho que foi feito com algas e que está descrito lá no livro texto de vocês. Bem, as bombas, elas gastam energia para transportar qualquer composto para dentro da célula, inclusive os íons. Essa energia é necessária porque o transporte ele vai acontecer contra o gradiente potencial eletroquímico desse composto. Essa energia, então, ela pode vir necessariamente da hidrólise da molécula de ATP. A esse transporte ativo, então, contra o gradiente potencial eletroquímico com gasto de energia, nós chamamos de transporte ativo primário. Eles transportam íons e moléculas maiores de célula a célula. Então, esse transporte aqui com gasto de energia, nós chamamos de transporte ativo e transporte ativo primário. Bem, professora, se tem primário é porque tem secundário, né? Então, vamos ver como é que é o transporte ativo secundário? Antes disso, mostramos então essa figurinha, mostrando exatamente isso. Olha aqui, ó. Os prótons de H+, eles se encontram em maior potencial químico fora do que dentro da célula. Mas há o lançamento de prótons de H+ para fora da célula contra um gradiente de potencial eletroquímico. Isso só é possível graças, então, à quebra de energia a partir da hidrólise do ATP, que possibilita, então, com que a proteína que faz o transporte dos prótons de H+ para fora da célula mude de conformação, e essa mudança de conformação permite, então, que o próton de H+ se ligue na proteína e seja lançado para fora da célula, né, pronto, para que haja esse transporte contra o gradiente de potencial eletroquímico. Bem, se não há hidrólise direta da molécula de ATP, então nós chamamos de transporte ativo secundário. Esse transporte ativo secundário, a energia, né, a força motriz para que haja o transporte de prótons contra o seu gradiente de potencial eletroquímico, ele não é graças à hidrólise do ATP, e sim o gradiente de pH gerado, né, pela ATPase. Então veja, nesse caso aqui, o íon, o B, enfim, um íon qualquer, o A, ele só está sendo transportado para dentro da célula porque está entrando prótons de H+. Né? E no caso do íon B também, ele só está saindo para fora da célula porque está entrando prótons de H+. Então esse gradiente de prótons gerado então, com a ativação da enzima ATPase é a força propulsora para que haja então o transporte de prótons através da célula, não da hidrólise direta de ATP. Então, de novo, aqui eu estou transportando íons S qualquer. Esse íon S, então, ele está sendo transportado contra o seu gradiente de potencial eletroquímico, não porque está tendo hidrólise de ATP, e sim porque os prótons de H+ estão se ligando aqui no sítio ativo da enzima, mudando a conformação dessa proteína, Esse íon, então, ele se liga no seu sítio ativo, novamente a proteína muda de conformação, que permite com que o íon S venha contra o seu gradiente de potencial eletroquímico para o interior da célula.
Muito bem, então o transporte ativo secundário não é hidrólise direta de ATP, e sim a força motriz gerada pelos prótons. E os canais iônicos são transportes, então, são proteínas de membrana, né, que têm dimensões e poros que são o que de fato vai selecionar o que vai ser transportado. A velocidade de transporte é relativamente alta, né, 10 a 8 íons por segundo pode ser transportado através desses poros, e eles são seletivos de acordo com a carga e com o tamanho do que está sendo transportado. E, por fim, nós temos os carreadores. Esses carreadores também são proteínas de membrana, que também são proteínas integrais, mas eles já são seletivos, porque eles interagem com a membrana, com o material que está sendo transportado, né? Dessa forma mudam de conformação e a velocidade de transporte é bem menor do que os canais iônicos, uma vez que há essa interação com o que está sendo transportado, o que diminui um pouco a velocidade de transporte desses íons. Então, se nós compararmos uma curva, né, de transporte por carreador e por difusão simples, os carreadores eles saturam muito rapidamente, né, uma vez que nós temos essa interação. Então, essa aqui é uma curva típica, onde eu tenho aqui o Km, que possibilita que a concentração que atinge a metade da velocidade máxima. Já na difusão simples, isso não acontece porque os poros não interagem, né? Não tem seletividade aqui no que é transportado através dos poros. Então, para a gente finalizar, nós temos aqui nesse último slide uma tabela onde fiz uma comparação entre os carreadores e os canais, né? Que são ambos proteínas de membrana. A diferença é a questão da afinidade com que é transportado, a seletividade, a taxa de transferência, e, né, a quantidade dele presente na célula, a cinética, que é aquela curva que eu mostrei anteriormente, entre esses dois mecanismos de transporte para o interior da célula. Bem, então o objetivo dessa aula era relembrarmos um pouquinho sobre esses mecanismos de transporte, né, e como esses íons podem entrar dentro da célula e serem utilizados no metabolismo da planta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.